Quem eram os fariseus? Será que eram pessoas realmente falsas que estavam falsificando, modificando a Bíblia? Eles eram realmente parte de um grupo separatista ou a história realmente é outra? O que contam muitas vezes é que haviam 3 grandes grupos dentro do povo judeu na época que os gregos chegaram até lá, desde Alexandre Magno, Alexandre o Grande, e posteriormente também seriam os grupos dos fariseus, saduceus e também o grupo dos essênios. Mas você vai ver que essas descrições que eu falei até agora não são corretas. Vamos entender melhor um pouco a história para conseguir entender quem eram os fariseus e, no final das contas, vamos entender também melhor quem eram os saduceus e os essênios. Então, o que acontecia era o seguinte: existia o reinado de Israel. Durante a história, houve uma divisão do reinado de Israel entre reinado de Judá e reinado de Israel. Houveram muitos problemas até que o reinado de Israel foi completamente destruído. Então, a princípio, ficou somente o reinado de Judá. Posteriormente, o reinado de Judá, ele também é destruído pelos babilônios. Eles acabam saindo para a primeira diáspora na Babilônia. 70 anos depois, eles voltam através de Esdras e Neemias e constroem o segundo grande templo. Até esse momento, não havia o que se chama de 3 linhas: fariseus, saduceus e essênios. Existe o povo de Israel que segue a Bíblia e a tradição oral da Bíblia. E eles seguem isso de uma forma fiel. É muito importante você entender o seguinte: quando nós falamos dessa tradição oral, que daqui vai aparecer uma determinada crítica aos fariseus, você tem que entender que isso é algo que o povo de Israel caminhou com isso desde a entrega da Bíblia de Deus a Moisés no Monte Sinai até esse momento que eu estou te falando agora. O que acontecia é o seguinte: uma pessoa que lê a Bíblia somente o texto literal, ela fica com várias lacunas e várias informações que não são claras. Por exemplo, a Bíblia fala de filactérios. Você consegue entender o que são filactérios? Onde está a explicação do que significa o tefilim? Aparecem 4 vezes na Bíblia a ideia dos filactérios, porém não está escrito o que é isso. A Bíblia também fala sobre franjas que você colocará na sua roupa. Como são essas franjas? Quantas franjas são? Todos os tipos de roupas têm que ter essas franjas? Mais uma vez, o texto que Deus dá a Moisés, se a gente pega só a parte literal, a parte escrita, não está nada claro. O próprio Deus fala para o povo de Israel fazer oferendas e trazer para o lugar onde Deus escolheu. Porém, não está escrito que lugar é esse. Então, sem uma tradição oral, como eu vou conseguir entender todos esses conceitos? A Bíblia fala sobre guardar e santificar o sábado. Como se guarda ele? Aonde eu guardo ele? O que eu tenho que fazer para guardá-lo ou para santificá-lo? Ela fala sobre a circuncisão, que em hebraico se diz Brit Milá, mas não traz o que se deve fazer nessa cerimônia, quem faz essa cerimônia, como se faz, o que é cortado, aonde é cortado. Não existe nenhum lugar na Bíblia escrita que explica esses conceitos. Agora, são muitos e muitos mais conceitos que eles realmente não aparecem na parte escrita. Então, fica claro que Moisés, quando ele recebe de Deus a Bíblia, ele recebe a Bíblia
com explicação. E é isso que está escrito que Moisés, ao receber no Monte Sinai a Bíblia escrita e a explicação, a tradição oral, o que ele faz? Ele reúne, antes de tudo, ele ensina a tradição oral para o seu irmão Arão. Depois de explicar tudo ao seu irmão Arão, ele ensina aos filhos de Arão. Inicialmente eram 4, 2 acabam morrendo, como a gente sabe, Nadav e Avihu, eles acabam falecendo, sobram somente Elazar e Itamar. Eles aprendem também, enquanto Moisés está ensinando para Elazar e Itamar, Arão está escutando pela segunda vez. Depois entram os sábios, os anciãos do povo de Israel, que recebem a mesma explicação, e nessa vez Arão, os seus filhos também estão escutando. Depois Moisés explica para todo o povo de Israel todas as leis que estão na Bíblia, com todos os seus detalhes. Moisés explicou então 4 vezes. Depois disso vai Arão e ele toma a dianteira e ele explica para seus filhos, para os sábios e para todo o povo. Depois a gente vai seguindo essa explicação, os filhos de Arão explicam para os sábios e para o povo de Israel. Finalmente, os sábios explicam pela 4ª vez para todo o povo de Israel. Então, ficou claro que havia uma tradição oral que ela foi passada fielmente. E até esse momento histórico que eu te contei até aqui, não havia nenhuma discussão sobre isso. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo que eu te mostro que haviam tradições mesmo antes da entrega da Bíblia, antes de Moisés. Vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo bem importante. Então, até esse momento, como nós explicamos, não havia divisões. As pessoas cumpriam os preceitos bíblicos exatamente como foram transmitidos por Deus a Moisés, que todo o povo recebeu, e isso era passado de geração em geração. Quando os gregos chegaram em Israel, culminou com algo que havia um sábio, que nessa época ainda era sábio, e ele era aluno de um sábio ainda maior, que se chamava Tzadok. Tzadok, ele de alguma forma se revolta contra o seu mestre e ele abre uma seita separado do povo de Israel, que tinha todas essas tradições. E os seus discípulos, então, eles são chamados, através do nome do seu mestre Tzadok, saduceus. Daqui vem a expressão saduceus. Tzadok dizia o seguinte: vamos buscar entender a Bíblia literalmente e nenhuma explicação além disso. Então as pessoas perguntavam, mas como nós vamos entender os filactérios, as franjas? Então ele dizia, parte nós vamos receber, parte não, sem uma explicação mais profunda de algum motivo por isso. E é exatamente por isso que não são muitas pessoas que se tornam saduceus. De acordo com os historiadores, ele era um grupo que, na verdade, não passava de centenas de famílias. Vejam só, a gente está falando de um povo inteiro e, de repente, você tem uma seita que são centenas de famílias. Porém, eles eram famílias que eram conectados ao alto escalão do governo grego. Por isso, eles conseguiram, por exemplo, tomar conta do grande templo e nomear os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote muitas vezes eram dos saduceus, mesmo que a congregação de sábios não pertencia a essa seita, a esse grupo de pessoas. Os saduceus, mais ainda, eles propunham que o povo de Israel deve se juntar ao povo grego e assimilar a cultura grega, fazendo parte agora de um povo que está dominando metade do mundo civilizado. Então a ideia dos saduceus foi realmente criar um novo tipo de ensinamento bíblico. Além disso,
uma junção cultural, e não somente cultural, com o povo grego, especialmente por, como eu falei, poder nomear durante muitos anos, pagando dinheiro até para os governantes gregos, o sumo sacerdote no grande templo de Jerusalém. Para deixar claro, a gente está falando do segundo templo, como eu falei anteriormente. Muito bem. Além disso, surge uma nova seita, que é a seita dos essênios, que eles já têm ensinamentos já tão diferentes da Bíblia, que eles não se sentem mais parte de Jerusalém, de Israel, e eles vão para uma espécie de diáspora, eles vão para uma espécie de isolamento, e eles chegam até o deserto de Judá, na região do Mar Morto, e são maiores até do que os saduceus. Aqui a gente está falando de alguns poucos milhares de pessoas, como dizem muitos historiadores, e eles começam dentro dessa comunidade muito fechada, com costumes muito específicos. A gente tem um vídeo no canal que eu explico com muito mais detalhes quem eram os essênios. Eles começam a propagar a sua nova seita. É interessante que a gente sabe que os pergaminhos do Mar Morto foram escritos por esses essênios, e a gente vê coisas muito curiosas nesses escritos. Por exemplo, a gente vê o livro de Jeremias modificado. As partes que eles não acreditavam, que eles queriam que as pessoas acreditassem de outra forma, eles simplesmente pegaram o original e modificaram o texto. Além disso, há textos que não estão na Bíblia como nós conhecemos, ou seja, crenças que foram criadas pela comunidade que vivia realmente na cercania do Mar Morto. Mas o que a gente vê então é que, na verdade, não existiam três grupos. Existia o povo de Israel que seguia as leis de Moisés. Saiu daqui duas seitas, a seita dos saduceus e a seita dos essênios. Curiosamente, só a título para a gente não deixar passar, houveram mais seitas pequenas. Por exemplo, tá? Muitos historiadores trazem isso claramente, os Baitusim, que eram muito próximos aos saduceus, tinham algumas divergências, o que nós queremos receber da tradição oral, mas eles ainda eram tão poucos que nem entrou nos livros de história como algo importante. Então, o que mais se fala é saduceus e essênios, e aqui vem a ideia dos fariseus. Por que muitas pessoas chamam, então, os judeus daquela época de fariseus? A palavra fariseus em hebraico significa prushim, que significa separados, tá? Esse é o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Eles estavam separados de duas formas, das novas crenças, de novos movimentos que vêm trazer novas formas de cumprir os preceitos bíblicos, seja dos saduceus, seja dos essênios. Por outro lado, eles também buscaram um isolamento cultural dos gregos. Os gregos, eles tinham uma forma de dominar cada lugar que eles conquistavam. Não era somente a força que eles utilizavam. Após vencer as batalhas, eles faziam um processo de helenização, que na prática significava buscar fazer com que os povos conquistados assimilassem tanto a cultura, a filosofia grega, os costumes, a religião e a forma de pensar. Nesse ponto, o povo de Israel não aceitou. Ele sabia que se nós recebemos isso, toda a tradição que veio de Deus a Moisés até o dia de hoje, ela vai se perder. Então, por isso, eles se isolaram dos gregos para não receber a cultura grega, fugindo da assimilação, que foi o que aconteceu com os saduceus. Os saduceus tiveram uma vida histórica muito curta, porque eles acabam se assimilando aos gregos e acabam mesmo fazendo parte do povo grego, eles desaparecem do povo judeu. Muito curioso também
que acontece com os essênios. Os essênios também não têm continuação. Eles criam a seita, mas chega uma hora que as pessoas não acreditam nessa seita, como elas não acreditaram na seita dos saduceus. Por isso eles nunca passaram de centenas de famílias. Algumas pessoas falam, mas os fariseus não eram pessoas falsas, com falsas interpretações, pessoas talvez que eram cruéis e assim por diante. Aqui nós temos que acreditar nos livros de história, no que está escrito claramente sobre os fariseus. Joséfus Flávios, ele traz alguns relatos que você pode ler até em português hoje sobre os fariseus. Para começar, ele fala sobre a fé dos fariseus e ele diz claramente: esse povo, eles têm exatamente, lembre que Joséfus Flávios, ele acaba entrando, né, na parte romana, ele acaba sendo um historiador, ele acompanha a destruição de Jerusalém, do segundo templo, mas originalmente ele era um judeu. Então ele sabe muito bem daquilo que ele está falando e ele fala, né, chamando de fariseus, ele fala: esse é o povo de Israel que segue a tradição de Moisés fielmente. Eles seguem exatamente todas as leis e assim eles fazem questão de seguir explicando e ensinando o povo de Israel e as novas gerações sem modificação das leis. Uma das modificações que ele compara entre os saduceus é o tema do livre-arbítrio. O tema do livre-arbítrio que na Bíblia ele aparece tão claro que existe o livre-arbítrio. Você pode ver isso no vídeo no canal, um vídeo importantíssimo. E os saduceus, eles quase são deterministas. Eles acreditam muito num destino que o ser humano não tem tanto poder de tomar decisões porque já está tudo determinado. Então a gente já vê aqui uma diferença de fé muito grande. Além disso, ele afirma categoricamente que esses judeus que as pessoas estão chamando de fariseus são pessoas pias, são pessoas que têm um amor ao próximo muito grande, se importam muito, fazem muita caridade uns com os outros. São pessoas que estão vivendo numa sociedade que realmente, no final das contas, ela funciona com as leis de Deus, sejam os preceitos bíblicos do homem com relação a Deus, sejam os preceitos bíblicos do homem com relação ao semelhante. A ideia de falar mal dos fariseus começa com os saduceus. Por quê? Porque eles querem falar: vocês estão separados, vocês estão atrasados, venham buscar algo novo, aceitem a cultura grega. Nós temos uma nova Bíblia para ensinar para vocês. Então eles começam a denegrir a imagem dos fariseus, exatamente porque eles seguem tudo à risca. Mas o que a gente aprende daqui é que, na verdade, não era um novo grupo, algo novo que foi criado de forma alguma. Essa era a forma de tentar falar: não há uma tradição oral. Então, como é que você vai entender a Bíblia? Nós não temos resposta, mas mesmo assim não há essa tradição oral. Então eles começam a tentar a denegrir a imagem do povo de Israel e ainda chamando os fariseus de forma pejorativa, o que abre espaço para botar em questionamento toda a fé sobre a Bíblia. Essa, então, é a história de quem eram realmente os fariseus.